Olá, aqui quem fala é Juliano Neri, professor de língua portuguesa, e vamos hoje ver uma revisão sobre o verbo, ok? Vamos ver as flexões de modo e tempo, certo? Então sejam bem-vindos à minha aula e venham aqui comigo para a tela, ok? Flexões de modo e tempo, certo? Então nós vamos ver as flexões do verbo de modo e tempo, ok? Então, vamos avançar e começar. Primeiro, vamos ver aqui a definição de verbo, ok? Então, vamos ler aqui, ó. O verbo pode se flexionar de 4 maneiras: pessoa, número, tempo e modo. Hoje nós vamos ver estas duas, ok? É a classe mais rica em variações de forma ou acidentes gramaticais. Através de um morfema chamado desinência modo temporal, são marcados o tempo e o modo de um verbo. Veremos isso. Então, desde já, saiba que o verbo é a classe gramatical mais importante e que contém mais variações, ok? Então, vamos seguir. Pronto, vamos falar agora dos modos. Nós temos 3, que são o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo verbal caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que pretendemos dar a ele. Rigorosamente, são 3 os modos verbais, que são o indicativo, subjuntivo e o imperativo. É importante sabermos cada um deles para avançarmos na nossa aula. Então, vamos para o primeiro, que é o modo indicativo. O modo indicativo é aquele modo da certeza, certo? Vamos ler o que diz o enunciado aqui. O verbo expressa uma ação que provavelmente acontecerá. Uma certeza, trabalhando com reais possibilidades de concretização da ação verbal, ou com a certeza comprovada da realização daquela ação. E aqui nós temos o exemplo. Perceba o exemplo: eu gosto de chocolate. Se vocês sabem identificar o verbo, né? Que o verbo é aquela palavra que faz ação, estado ou fenômeno da natureza. Aqui nós temos o verbo gostar, conjugado aqui para a primeira pessoa, eu, certo? E eu gosto de chocolate. Isso é ou não é uma certeza? Então, a gente percebe que, ao falar eu gosto de chocolate, a gente está fazendo uma afirmação e é uma certeza, não é verdade? Uma certeza. Ok. A gente viu primeiro o indicativo. Agora vamos ver o subjuntivo e ver as diferenças. O subjuntivo, ao contrário do indicativo, é o modo que expressa dúvida. Então, enquanto o indicativo é certeza, o subjuntivo é dúvida, incerteza, trabalhando com remotas possibilidades de concretização da ação verbal. Olhem o exemplo. Espero que ela esteja bem. Mais uma vez, vamos identificar os verbos. Nós temos os verbos esperar e o verbo esteja. No caso dessa questão, a gente deve olhar para esse verbo esteja. Ok? Para o verbo esteja. Perceba que quando eu falo espero que ela esteja bem, isso é uma dúvida, uma incerteza. Ok? Isso é uma dúvida, uma incerteza. Então, esse verbo aqui, esteja, está conjugado no modo subjuntivo. Ok? E vamos ver o último, que é o modo imperativo. O modo imperativo, você deve lembrar, por exemplo, do imperador. O imperador manda. Então, o imperativo é aquele modo da ordem. Ok? Então, o modo imperativo apresenta-se na forma afirmativa e na forma
negativa. Ele apresenta nessas duas formas. Faça, não faça, ou seja, nós temos a forma afirmativa, por exemplo, faça uma ordem, e na forma negativa, não faça. Ok? É isso. Com ele, continuando aqui, com ele nos dirigimos diretamente a alguém. Ó. Nos dirigimos diretamente a alguém. Em segunda pessoa, isso é importante. Expressando o que queremos que esta pessoa faça. Pode indicar uma ordem, aqui vem ordem, pedido, conselho, dependendo da entonação e do contexto em que é aplicado. Okay? Então, a gente pode levar em conta que é uma ordem, mas a gente, a longo prazo, dependendo do contexto, a gente tem que analisar bem se pode ser um pedido ou um conselho. Mas a lógica é que vai ser uma ordem, ok? Vamos analisar esse exemplo. Venha ao hospital agora. Se a gente identifica o verbo, a gente tem o verbo vir conjugado aí no imperativo. Ó. Venha. Então, se eu digo para alguém venha, eu estou fazendo uma ordem. E aí, dependendo do contexto, você pode indicar que isso é um conselho, é um pedido, certo? Ok. Então, nós vimos aqui os três modos verbais. Indicativo, certeza. É isso. Subjuntivo, dúvida. E o modo imperativo, nós temos a ordem ou o conselho. Ok? Então, nesse momento, a gente já viu o que é o verbo e viu os três modos. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, vamos avançar e vamos começar a estudar, entrar nas flexões de tempo do modo indicativo, ok? Então, venham aqui de volta comigo e vamos avançar. Tempos verbais do modo indicativo. Tempo verbal. O que é o tempo verbal? O tempo verbal informa, de uma maneira geral, se o verbo expressa algo que já aconteceu, que acontece no momento da fala, ou que ainda vai acontecer. Então, nós temos aqui o quê? Que já aconteceu passado, acontece no momento presente, momento que se fala, e nós temos que ainda vai acontecer, nós temos o futuro. Ok? Então, esses são os tempos verbais. Eu defini aqui o presente, nós só temos um tipo. O pretérito, que é o mesmo sinônimo de passado, nós temos três tipos, o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. E o futuro, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Ok? Então, esses são os tempos verbais do modo, lembrando que nós vamos estudar os tempos do modo indicativo. Os do modo subjuntivo e imperativo não vamos estudar nesse momento. Ok. Então, aqui vimos como se dividem os tempos verbais, certo? E vamos avançar.